Sejam todos bem-vindos à Escola de Longboard Clássico. No programa Keep Hanging, você vai participar de 7 níveis de aperfeiçoamento. Exatamente. No primeiro nível, onde você seria o nosso faixa branca, eu vou utilizar uma analogia aí das artes marciais. Você, como um long rider nível branco, faixa branca, só de você já ter adquirido o nosso curso, de você curtir o lifestyle, de você desejar tornar-se um long rider, saiba que você já é um long rider. Então, nesse nível, onde simulador, longboarder, prancha, longboarder são um único só, eu acredito que todos somos long riders, em cada movimento, em cada momento, e esse propósito de equalizar a todos nesse movimento é que todos nós somos long riders. Se somos amantes do longboard e estamos de alguma maneira querendo aprender, evoluir, manter e vivenciar novos sentidos dentro da linha do esporte, o Long Surf Skate vem promover essa evolução. E dessa maneira evoluímos para um módulo onde você se torna um long rider amarelo, que vai amadurecer nesse processo, e acompanharemos num processo de desenvolvimento de 8 horas, numa carga horária inicial. Nessas 8 horas vamos trabalhar muito equilíbrio dinâmico, todas as suas funções básicas e essenciais, seja no processo de deslocamento, seja no processo da iniciação do trabalho de base como uma nova rotina de exercícios na sua vida. Então tudo isso compreende o primeiro nível de trabalho, onde é muito importante que ao final dessas 4 primeiras 2 horas de treino, que vão corresponder a essas 8 horas de treino, você já faça uma conversão no mar, E tudo isso vão somando horas de trabalho e horas de treinamento, Então, esse conjunto de atividades multidisciplinares que vão envolver equilíbrio dinâmico, o próprio surf, as próprias atividades envolvendo a musculação como um elemento fundamental no nosso desenvolvimento, eu acredito que isso vem trazendo uma carga horária de trabalho, E a partir daí, equilíbrio dinâmico ok, avançamos para o nível laranja. No nível laranja, entendemos que já passa-se a ter um pouco mais de autonomia na água, principalmente se você já consegue ter a dimensão de que não vamos buscar ondas grandes. Vamos surfar sempre ondas pequenas, ondas que não vão nos expor a nenhuma circunstância de risco. Afinal, nesse nível, eu acredito que trabalhar no asfalto e no mar requer muita segurança e, acima de tudo, a complexidade desses movimentos incidem também numa condição de elevar seu nível de consciência para que você possa, já dentro de um período de 1 hora, dentro do mar, por exemplo, já na fase laranja, você pegar cerca de 3 a 5 ondas com a postura correta, já progredir com o início do cross-step, e dentro dessa estrutura a gente entende que quando você passa para o nível laranja, você já corresponde a cerca de 36 horas de trabalho, E nesse processo caminha-se também um período de dias, Então a gente vai ter uma cadeia de atividades semanais que compreendem toda essa carga horária de dinâmica de trabalho, porque, como eu já disse anteriormente, para nós o surf começa bem antes, e nós entendemos que todas essas atividades multidisciplinares compreendem uma melhor dinâmica para todo longboarder no processo da evolução, como assim vocês buscam, Passados cerca de 90 dias de trabalho, a gente entende que carregando essa carga horária, porque a gente sabe que o surf de competição é uma coisa, o surf para viver o lifestyle é outra.
Eu acredito que a verdadeira essência do surf não está nas competições e principalmente está em você, em querer viver esse sentimento de estar conectado à natureza, estar dentro de um centro urbano e também sentindo esse surf em todas as suas complexidades e dimensões e desafios, porque eu acredito que nesse momento, quando elevamos o nível para o nível vermelho, você já consegue, dentro dessa estrutura, trabalhar muito do que você já treinou até aqui, né? Sua condição física certamente já vai ter atingido outros níveis, né? Porque após 3 meses de uma constância, o poder do hábito se concretiza muito, muito evidente no sentido de memorização, no sentido de conscientização, atingindo níveis de consciência mais elevados. E dessa maneira, o long rider no estágio vermelho, né, como um faixa vermelho, ele já está a caminho de uma evolução interna muito interessante, né, de comentar isso, porque evoluímos como pessoa quando evoluímos como longboarder, e tudo isso, se você pegar toda essa disciplina que você chegou até aqui e superou todos os desafios, passou até a se alimentar melhor, você passa a entender que esse conjunto de atividades vão compor todos os pilares que um longboarder deve ter. E nessa estrutura, quando a gente fala já dos 5 pilares do longboarder, você já entende que a parte do seu corpo é muito importante na manutenção da estrutura, da sua condição corporal, né? Entendemos que toda essa condição de respiração alinhada aos movimentos dentro de uma estrutura, né, de tanta atividade que nós nos predispomos a realizar, a gente precisa dessa pausa, né, dentro de todo esse movimento. O momento de interiorização é muito importante, né, longe de dicas religiosas aqui, mas é muito bom interiorizar-se, é muito bom meditar, escutar uma música que te acalma, que te eleva, e tudo isso são coisas que vão fazendo um conjunto da sua composição, do seu estilo de vida, muito bacana em toda essa interatividade. E eu confesso a vocês que nessa história toda, tudo isso funcionou muito bacana, porque a gente vem buscar nesse processo, dentro de 6 meses, uma mudança muito interessante na sua composição de diversão, né? E você está aderindo a um novo estilo de vida. E quando você supera essas barreiras dos 120 dias, já intensificando a rotina de exercícios, já superando, né, dentro daquilo que a gente entende, né, que a OMS promove, que são 150 minutos semanais surfando no asfalto, o que vai garantir a você muita conexão e muita adaptabilidade, porque você vai poder surfar na porta da sua casa, se tiver um asfalto tranquilo e não tiver muita descida íngreme, né? Você vai entender que tudo isso, nessa composição dos exercícios de tempo e movimento, você às vezes vai precisar de 20 ou 30 metros só para poder fazer uma extensão de movimentos. Nesse momento, uma quadra poliesportiva para se treinar footwork, nose riding, vai fazer toda a diferença para que você cumpra a carga horária estabelecida e torne-se um master rider dentro do processo natural, que é você treinar, repetir, praticar, associar. Você vai entender essa questão dos neurônios espelhos, você vai ter a eleição dos teus grandes ídolos, né, para que você possa desfrutar de toda essa cadeia, né, de sentidos que você passa a desenvolver dessa maneira, né? Não só acredito que o longboard é muito mais que um esporte nesse momento, a gente passa a aderir a um estilo de vida, né, uma experiência onde a nossa energia, a nossa capacidade de evoluir virá de todo esse comando sensorial corporal que você vai desenvolver a partir de agora. E nessa história toda, você vai chegar no nível azul com muita conexão, e no nível azul você já terá aí atingido, consequentemente,
uma carga horária de 150, 180 horas já de trabalho, e nessa estrutura você terá a possibilidade já de realizar muitos movimentos com grande plasticidade, tanto no asfalto e no mar, com absoluto controle, e desde que você se comprometa com esse desenvolvimento e assumindo, né, todas as condições de segurança, né, que no processo de deslocamento inicial, que você já passou por tudo isso até chegar até aqui, eu acredito que você teve toda uma grande superação de si mesmo, nos sentidos de romper as barreiras do limite que às vezes o corpo e a idade, nesse aspecto, nos impõem. Porque essa questão de que quando vemos essa fator idade é porque, na verdade, você está inseguro porque o seu corpo não está preparado para isso. E na realidade nós queremos que dentro desse processo, todas essas atividades que são sugeridas daqui para frente, nos módulos a seguir, que você incorpore-as dentro desse controle do planeamento das suas atividades como um objetivo, porque se você não fiscalizar os seus resultados, não fiscalizar aquilo que você busca, não roteirizar como foi o seu surf, não dar o feedback, né? No caso que nós teremos alguns encontros aí nessa jornada, e eu tenho certeza que tudo isso vai somar dentro dessa cadeia de exercícios e atividades, mais horas de treinamento, até se tornar um Master Rider. Quando se torna um Master Rider, entendemos que já são mais de 100 horas de envolvimento entre asfalto e mar, num processo de total cumplicidade, né, entre homem, equipamentos, simuladores e toda a parte de atividades de manutenção de equilíbrio, resistência, força e flexibilidade que compõem toda essa estrutura. E assim a gente compõe, né, 5 níveis de aperfeiçoamento dentro de uma cadeia que vai do branco ao preto, variando, né, todos os nossos objetivos e superações. Vejo você no próximo nível.